Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 18. De 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, de 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O tema desta noite é o chamado de Cristo ao arrependimento. Tiatira, uma igreja corrupta. Nós temos sempre iniciado o estudo bíblico fazendo uma menção ao contexto histórico no qual a cidade à qual a carta foi direcionada, mais especificamente a igreja, para termos assim uma melhor compreensão a respeito das informações presentes aqui no texto. Vale destacar os seguintes aspectos acerca de Tiatira. Originalmente, ela foi construída tendo como objetivo servir de escudo à cidade de Pérgamo, porque os irmãos devem lembrar que Pérgamo era a capital da província. Então, quando Tiatira ela foi instituída, ela foi criada, ela foi organizada, ela tinha como objetivo principal servir de defesa. Quando os inimigos chegassem a Pérgamo, eles já haveriam sido enfraquecidos pelo embate, pelo combate em Tiatira. Então, Tiatira era uma cidade que, ao longo de sua história, foi destruída e reconstruída muitas vezes. Ela estava a aproximadamente 65 quilômetros de Pérgamo. E nós não temos aqui uma figura para que você possa identificar, mas eu vou tentar aí usar a sua imaginação. Quando nós temos a distribuição das igrejas na Ásia, nós temos numa linha mais ou menos reta, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Quando nós chegamos para Tiatira, há de se fazer um retorno numa estrada paralela à estrada que liga Éfeso a Pérgamo. Então nós temos aí duas estradas, uma na parte baixa e uma na parte alta. Então Tiatira ficava na parte alta, aproximadamente distante de Pérgamo, 60 quilômetros. E ela servia então como uma cidade de defesa. Das cidades para as quais as cartas foram endereçadas, onde as igrejas estavam localizadas, Tiatira é a mais insignificante. Ela é a menor das cidades.
Vocês vão lembrar que em Éfeso havia uma importância comercial muito grande. Além da importância comercial, a importância religiosa por conta de Diana dos Efésios. Quando nós fomos para Esmirna, Esmirna tinha uma capacidade, um polo turístico muito grande, além de um incentivo fantástico à iniciação científica, à pesquisa, à linha acadêmica. A sua religiosidade não era tão concentrada como em Éfeso. Éfeso predominava Diana. Em Esmirna, diversas divindades. Quando chegamos em Pérgamo, o forte de Pérgamo era a sua influência política, por ser a capital da província. A diversidade religiosa ali também era intensa. E o que sobressaía ali era a questão cultural. A segunda maior biblioteca do mundo, com aproximadamente 200.000 volumes. Agora, quando chegamos a Tiatira, não temos ali uma grande importância comercial, nem política, não temos ali uma iniciação, um incentivo acadêmico, científico, ou mesmo cultural, como nas outras. Era uma cidade pequena, era uma cidade simples, era uma cidade meio esquecida. Porém, havia no seu contexto algo digno de nota: a força das corporações, ou se você preferir, das associações comerciais, ou se você ainda preferir, dos sindicatos. Lá as atividades eram muito bem definidas e organizadas, de sorte que você tinha a associação comercial da lã, do couro, do linho, dos alfaiates, dos tintureiros, dos vendedores de púrpura e também daqueles que trabalhavam com bronze. E para que você tivesse êxito na sua profissão, êxito na sua atividade, para que você tivesse sucesso, você teria que participar de uma das associações. Se você ficasse de fora das associações, você não teria êxito, você não teria sucesso, você não teria crescimento, você não teria desenvolvimento. Muito provavelmente você passaria privações. Então era importante participar de uma associação comercial. Cada associação comercial tinha o seu patrono, ou a sua divindade, o seu protetor. E as pessoas atreladas à associação comercial, obviamente, faziam oferendas, cultuavam, reverenciavam o seu protetor, pediam as suas bênçãos, a sua intervenção, o seu favor, a sua graça, a sua assistência, para que eles pudessem prosperar. Muito provavelmente, a igreja, ela foi resultado, é uma hipótese plausível, do trabalho, que é particularmente de uma mulher chamada Lídia, que foi convertida lá em Filipos. Deus abriu o seu coração para atender às coisas que Paulo dizia, e ela certamente tinha algum vínculo com a sua associação comercial à época em que ela estava ali em Filipos, provavelmente representando a sua associação, negociando ali o seu produto caríssimo, o seu produto que era um produto de destaque, era um produto feito para a elite econômica do contexto social ali da cidade. E por meio da sua ação, ou de um familiar, ou de um contato, não sabemos, a hipótese é que a igreja de Tiatira tenha sido, então, um resultado do esforço de Lídia, ou de algum familiar seu, ou dos contatos que vieram para Filipos por meio dela. A segunda hipótese é aquele avanço missionário por parte ou a partir da igreja de Éfeso. Particularmente simpatizo com a hipótese de ter ali a ação de Lídia, de seus familiares, dos comerciantes, das pessoas ligadas a ela na plantação da igreja ali em Tiatira. Vejamos como o Senhor Jesus se apresenta na revelação que fez a João na ilha de Patmos, e João deveria então escrever esta revelação e fazer chegar até as pessoas
às quais elas foram destinadas, aqui no caso, a igreja de Tiatira. O texto começa: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A apresentação que Jesus faz de si, como ele se revela àquela igreja, é algo digno da nossa atenção. Porque na sua apresentação geral, lá no capítulo 1, ele se apresenta como filho de homem. É óbvio que o que estava sendo destacado ali era a sua humanidade. Agora o que se destaca aqui é a sua divindade. O Senhor Jesus deixa claro que ele é Deus. O Senhor Jesus deixa claro que ele é todo poderoso. O Senhor Jesus deixa claro que ele é soberano. Mas, ao identificar-se como Filho de Deus, ele quer comunicar àquela igreja que ela encontra-se diante daquele que é juiz de toda a terra. Então aquela igreja se prepare, porque ela está diante do tribunal divino. Aquela igreja se prepare, ela está diante daquele que é Senhor sobre todos. Aquela igreja se prepare, porque efetivamente ele tem o poder de julgar, e julga com sabedoria, e julga com justiça, e julga com santidade, e o seu juízo jamais será equivocado. Então, quando ele apresenta-se como Filho de Deus, ele apresenta-se como quem tem as prerrogativas para executar o que efetivamente ele vai pronunciar àquela igreja. Mas ele diz que ele tem os olhos como chama de fogo. O objetivo aqui é dizer àqueles destinatários que tudo ele sabe, que tudo ele conhece, que nada está oculto diante dos seus olhos. Ele conhece como ninguém conhece, ele sabe como ninguém sabe. Muitas vezes nós já falamos aqui que eu posso esconder algo de você, posso esconder algo de vocês, porém eu não posso esconder absolutamente nada de Deus. E o que mostra, pastor Daniel, muitas vezes a nossa tolice, é que nós ficamos preocupados em esconder das pessoas e ficamos completamente despreocupados com o fato de Deus saber o que se passa conosco. De Deus conhecer o que nós pensamos, fazemos, o que nós falamos. Deus sabe. Nós muitas vezes não nos preocupamos com Deus, estamos preocupados com a pessoa que está ao nosso lado. Nós deveríamos nos preocupar com a pessoa, sim, porém primariamente nos preocuparmos com Deus, ou termos atenção para com Deus, porque Ele conhece exaustivamente. Salmo 139 fala a respeito desse conhecimento pleno, completo do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a nossa atenção primordial, primária, deve ser para com Deus, porque afinal de contas nós haveremos de prestar contas a Ele. Nós estamos mais preocupados com a opinião pública do que com o juízo de Deus. Nos preocupemos com o juízo de Deus e deixemos a opinião pública em segundo lugar. Mais ainda, diz o texto, e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu falei aos meus irmãos que a cidade era uma cidade que tinha um comércio onde artesãos trabalhavam com o bronze. O bronze era um metal conhecido da cidade de Tiatira e era também um material valorizado por conta da sua resistência, da sua superioridade ao barro, por exemplo. Então as peças em bronze eram peças muito valorizadas.
O Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus, Todo-Poderoso, tendo os olhos como chama de fogo, conhece plenamente tudo, e os seus pés são pés semelhantes ao bronze polido. Há uma expressão que eu não sei se todos conhecem, mas acredito que a maioria aqui conheça, que se chama pés de barro. Pés de barro é uma expressão que vem designar quando alguém fala sobre algo que não está devidamente em posição de falar a respeito daquele assunto. Por quê? Porque os seus pés são de barro. Seria o caso de um político condenar a corrupção quando a sua vida é pautada pela corrupção. Então se diz que o político tem os pés de barro. Ele não devia falar sobre aquilo, porque ele não tem moral nenhuma para falar sobre aquele assunto. Só que os pés do Filho de Deus não são pés de barro, são pés de bronze, para mostrar que ele tem autoridade para falar a respeito disso, para mostrar que ele tem competência para falar a respeito disso, para dizer que ele pode ser investigado, vasculhado, analisado e absolutamente nada de errado haverá de ser encontrado nele. Mas há uma outra conotação, é que esses pés são fortes para exercer vingança, para exercer juízo, para pisar o lagar de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Veja, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Bom, meus amados irmãos, a introdução da carta é uma introdução pesada. Certamente que a introdução da carta deve causar nos leitores originais um grande impacto, porque o que vem pela frente não é leve, não é suave, e por isso ele destaca a sua soberania, a sua onisciência e a sua justiça. E ele então começa agora a fazer uma apresentação acerca da igreja, já tendo feito uma apresentação acerca do seu ser, da sua ação, do seu ministério, ele começa então a fazer uma apresentação acerca da igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Digno de nota que o que estava faltando em Éfeso, amor, você encontra em Tiatira. O texto começa inclusive destacando o amor presente na igreja de Tiatira. Era uma igreja que estava em comunhão com Deus, era uma igreja que tinha vibração por Deus, que estava entusiasmada com Deus. Era uma igreja que o coração pulsava por Deus e, consequentemente, por seu próximo. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Não há como você se relacionar bem com Deus e odiar o próximo. Não é verdade? A Bíblia diz que ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê. Então, nessa igreja havia amor, havia entusiasmo, havia vibração, havia fervor, o que já não havia em Éfeso. Mas era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que confiava, era uma igreja que esperava nas promessas de Deus, era uma igreja que esperava na sua palavra, era uma igreja que estava confiante naquilo que o seu Senhor havia empenhado. Era uma igreja ativa, era uma igreja dinâmica, era uma igreja que servia, era uma igreja laboriosa e era uma igreja perseverante diante das lutas, das aflições, das dificuldades, das agruras, dos sofrimentos.
Vejam, meus irmãos, quanta coisa boa nós podemos encontrar em Tiatira. Uma igreja amorosa, uma igreja que confiava, uma igreja que servia, uma igreja que perseverava. Mas pastor, peraí, não tem alguma coisa errada nesse seu diagnóstico aí não? Porque o que vem logo abaixo parece destoar de tudo que o senhor está falando. Então vamos aqui fazer já um ajuste para que não haja nenhum entendimento equivocado. Em Pérgamo, nós tínhamos muitos crentes comprometidos e tínhamos uma parcela menor completamente descomprometida. Ou, se você preferir, totalmente distraída, que é uma palavra que eu vou usar depois. Em Pérgamo, uma maioria firme e uma minoria completamente vacilante. Quando nós chegamos em Tiatira, a situação inverte, porque em Tiatira nós temos uma minoria firme, convicta, servindo, adorando, honrando, e uma maioria envolta em corrupção. Na mesma igreja. Não nos espantemos, porque na mesma igreja visível você tem eleitos e não eleitos, salvos e não salvos, regenerados e não regenerados, ovelhas e bodes, trigo e joio. O Senhor Jesus deixou isso muito claro por meio de diversas parábolas. O reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada e apanha todo tipo de peixes. Só depois, quando a rede chega na praia, que começa a seleção. A parábola das 10 virgens mostra isso de forma clara. 5 eram nércias e 5 eram prudentes, convidadas para a mesma festa. Porém, a natureza era a natureza distinta de cada grupo. E aqui em Tiatira era assim. Não era uma igreja toda contaminada, senão o texto estaria errado. Era uma igreja que havia uma minoria que resistia bravamente. Nós temos um exemplo disso no século 21. A nossa igreja, a igreja mãe nos Estados Unidos, que é chamada de Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, é uma igreja classificada pela nossa denominação como uma igreja apóstata, com a qual nós não temos nenhuma relação, nenhuma cooperação, nenhum entendimento, porque aquela igreja, ao longo das décadas, foi se afastando do Evangelho, foi adotando práticas espúrias, heréticas, e a nossa igreja rompeu com a igreja mãe. Todos da chamada Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, todos possuem a mesma postura? Não. Tem um grupo minúsculo naquela denominação que resiste bravamente, que sofre, que chora, que geme, não se rende e continua lá dando testemunho. É um exemplo que eu trago do que o texto nos apresenta. Então, em Tiatira havia um grupo cheio de amor, cheio de fé, cheio de serviço, cheio de perseverança e mais. Um grupo que progredia, diz o texto, e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eles estavam avançando, eles estavam progredindo, eles estavam crescendo. Agora chegou a hora do negativo. Agora chegou a hora da censura. Parou a hora do elogio. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse.
Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Bom, vamos aqui agora. Seguramente, o nome da senhora aqui de Tiatira não era Jezabel. Esse nome aqui é um nome simbólico, é um símbolo. É uma figura retirada do Antigo Testamento e trazida para o Novo Testamento. A ideia é mostrar que a mulher em tela tinha a mesma ação e exercia o mesmo malefício que Jezabel lá do Antigo Testamento, que a igreja conhece sobejamente, sabe das suas peripécias. Então, Jesus chama a mulher que em Tiatira agia em desconformidade com a sua palavra de Jezabel. Quem chama é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que a classifica como Jezabel. Jezabel, ela perseguia o povo de Deus no Antigo Testamento, ela procurava eliminar o povo de Deus por meio da espada, por meio da violência, por meio da força. Ela agia de forma sedutora, buscando trazer o povo de Deus para o culto a Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus do enriquecimento, o Deus que poderia dar qualidade de vida ao adorador. Então ela buscava seduzir Israel para a adoração a Baal. Os que relutavam, os que resistiam e não se curvavam à sua sedução, ela então buscava eliminar por meio da espada. Se a sedução não funcionasse, ela empregaria a violência, de sorte que ela alcançasse o seu objetivo. O texto aqui nos fala a respeito desta mulher ímpia que agia como Jezabel. Os teólogos, eles não definem, eles não apresentam exatamente a ação da mulher chamada Jezabel lá em Tiatira. Porém, há uma linha muito forte, muito robusta, quanto a um entendimento acerca do que seria sua prática. Segundo esta senhora, Jezabel, havia a necessidade de um comprometimento com o pecado para que se vencesse o pecado. Seria mais ou menos algo exposto por Gregório de Matos, lá em Salvador. Gregório de Matos dizia o seguinte: Deus não perdoa? Perdoa. Mas para que ele possa perdoar, você tem que pecar. Se você não pecar, ele não vai perdoar. Então, para que Deus seja Deus, ou seja, perdoe, você peque. Quanto mais você pecar, mais Deus vai lhe perdoar. Essa era a linha de Gregório de Matos. Era mais ou menos isso que Jezabel ensinava à igreja. Quanto mais você se aprofundar na prática do pecado, mais habilitado você estará para vencer o pecado. Então, esse ensino é um ensino diabólico, é um ensino demoníaco. Olha o versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, Jezabel incentivava o conhecimento das coisas profundas de Satanás para que se pudesse vencer Satanás. Essa era, em linhas gerais, a ideia. O que poderia ser isso? Poderia ser gnosticismo? Os irmãos conhecem aqui aquele ensino existente já no primeiro século e que veio se desenvolvendo nos séculos seguintes, de desprezo do que era material, de exaltação do que era espiritual. Então, havia uma corrente muito forte no gnosticismo
que dizia o seguinte: o que importa é o espiritual, o material não importa. O corpo, na verdade, é uma prisão da alma. O que vale é ter a alma livre do corpo. Isso é o que vale. Então, o que você faz com o corpo não importa, porque o corpo não presta. Então, muitos gnósticos se entregavam a todo tipo de promiscuidade, a todo tipo de comportamento imoral, porque eles acreditavam que no fundo, aquilo não era nada, uma vez que aquilo não atingia a alma, o que importava era a alma, e a alma seria livre do corpo. Então poderia ser uma espécie de gnosticismo que esta mulher chamada Jezabel ensinava ali em Tiatira. Poderia ser algo atrelado às associações comerciais. Como você não conseguia sobreviver dignamente em Tiatira, fora de uma associação comercial, para que você fosse bem-sucedido, próspero, se desenvolvesse, você deveria pertencer a uma associação comercial. Pertencendo à associação comercial, você deveria participar dos cultos às divindades, você deveria praticar o que a divindade requeria, e geralmente isso estava atrelado à imoralidade, à prostituição, à indecência. Aqueles que se submetiam à associação comercial para que pudessem vender os seus produtos, fazer os seus negócios e manter o seu padrão de vida, acabavam por se corromper. E faziam isso com a chancela da profetisa. Porque a profetisa dizia: se vocês não fizerem isso, vocês não vão vender. Se vocês não venderem, vocês não se mantêm. Se vocês não mantêm, vocês passam privacidade. Todo mundo faz assim. Só vocês vão ser diferentes. Além do mais, quanto mais você conhecer o pecado, você vai estar mais forte para vencer o pecado. Então, em linhas gerais, o que se tem em mente a respeito da ação desta profetisa chamada Jezabel lá em Tiatira diz respeito a essas questões. Ela estava então desviando e seduzindo a igreja a abandonar a sua fidelidade a Cristo, a envolver-se com o trabalho das associações para a sua manutenção. Quando alguém rompia com a associação, ficava completamente desprotegido do espírito corporativo e padecia então suas muitas necessidades. E eu então, obviamente, vou entender que uma mulher do porte de Lídia, uma mulher que teve uma experiência de conversão e que consagrou a sua casa ao serviço do Senhor, obviamente já não estaria mais, após sua conversão, representando qualquer tipo de associação, de grêmio que estivesse em desconformidade com a palavra do Senhor. O que nós podemos perceber ainda aqui, meus amados irmãos, no que diz respeito à senhora mencionada no texto? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Como é que o texto descreve Jezabel? Primeiro, era uma mulher orgulhosa. Por que orgulhosa? Porque ela arvorava a si uma prerrogativa que ela não tinha. Ela buscava para si algo que em momento algum lhe foi conferido pela Escritura, pelo próprio Deus, pelo Senhor, nem pela igreja. Ela se dizia profetiza, que a si mesmo se declara profetiza. Era uma usurpadora, chamou para si um título que ela não tinha direito. Ela se declarava, ela se instituiu, ela arvorou para si. Primeira coisa. Segunda coisa, era enganadora. O texto diz que ela seduz, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Sedução aqui tem a ver com engano. A sedução tem a ver com a capacidade de persuasão.
o sedutor nunca apresentará o resultado final da sua sedução. Porque se ele o fizer, a pessoa haverá de quê? De rejeitar. Você já imaginou se a serpente chegasse lá para Eva e dissesse o seguinte: olha, depois que você desobedecer, você vai se dar mal. Você vai experimentar todos os horrores. Eu estou insinuando a você a desobediência. Eu estou seduzindo você para a desobediência. Porém, quando você desobedecer, você vai experimentar tudo o que há de pior na sua existência. Você acha que ela ia fazer isso? Não. Ela chegou dizendo: olha, quando você se apropriar deste fruto, você vai ser igual a ele. Então, o sedutor nunca vai mostrar a consequência final do seu projeto. É por isso que é sedução. Senão era outro nome. A sedução é isso. É uma artimanha. É algo que é construído de forma ardilosa. Mudando aqui um pouquinho a temática, o pessoal que gosta aí gostava, né? Pode ser que ainda goste, mas vamos usar no passado, gostava de apanhar passarinho no alçapão, montava o alçapão, colocava lá o alpiste e ficava gritando diante do alçapão, ficava gesticulando diante do alçapão, ficava ali fazendo toda espécie de ação diante do alçapão. É assim? Não. Coloca, deixa, sai, dá um ambiente de tranquilidade, de quietude, de coisa boa, até que o passarinho incauto venha e caia na armadilha. Então essa mulher era assim, ela era ardilosa, orgulhosa, enganadora. O texto diz que ela era empedernida. Por que empedernida? Porque a ela foi dada a oportunidade do arrependimento. O empedernido é aquele que é duro, aquele cuja mente está cauterizada. Você conclama o arrependimento, não aceita. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. Não é que lhe foi negada a oportunidade, é que ela não quer. Ela é empedernida. Ela é orgulhosa, é usurpadora, é enganadora, é empedernida. Seu ensino é falso. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então ela exercia o ensino. E a maioria da igreja em Tiatira estava aprovando. Não era toda a igreja, mas a maioria estava aprovando. Diferente de Pérgamo. Pérgamo tinha uma maioria firme e uma minoria distraída. Agora nós temos aqui em Tiatira uma maioria corrupta e uma minoria resistindo. Bom, vamos caminhar aqui para a finalização agora. Uma palavra em Éfeso: amor. Uma palavra em Esmirna: sofrimento. Uma palavra em Pérgamo: distração. Uma palavra em Tiatira: tolerância. Marca essa palavra aí na sua Bíblia. Olha só: tenho, porém, contra ti o tolerares. Essa palavra deve ser marcada. Dentre as obras que eu tenho consultado o comentário do reverendo Hernandes ao longo do trabalho que a gente tem feito. Não é o único texto, temos outro texto. E aqui ele faz uma abordagem a respeito dessa questão, e eu tomo a liberdade de ler para os meus irmãos. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. A igreja abriu as portas para essa mulher. Ela subia ao púlpito da igreja, exercia a docência e induzia os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Uma palavra venenosa estava vicejando naquele precioso canteiro chamado Igreja de Tiatira.
Naquele corpo saudável, um câncer maligno começou a formar-se. Um inimigo estava encontrando guarida no meio da comunidade. Havia transigência moral dentro da igreja. Aqui não era o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja. Escrevendo sobre esta condição da igreja de Tiatira, William Barclay alerta: aqui temos uma advertência. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruídos, para ser tranquilizados, em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Uma igreja pode chegar a estar cheia de energia. Pode ser que essa igreja não descanse em suas múltiplas atividades, mas nessa abundância de energia, todavia, pode ter perdido o centro da sua vida. Em vez de ser uma congregação cristã, não passa de um clube social. É um alerta solene que nós devemos atentar, que nós devemos receber, que nós devemos acolher. Vejamos aqui. A tolerância é necessariamente pecaminosa? Não. Depende do exercício da tolerância. Você quer ver como isso funciona na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida eclesiástica? Na mesma residência pode haver um torcedor de um time e de outro time. E eles se toleram, são cordiais, são respeitosos, porque a gente sabe que por conta dessa questão do futebol, às vezes as pessoas são intolerantes. Nós temos no nosso país crimes, assassinatos, violência por conta de torcida. Então, no âmbito da sua escolha, tolerância. Você quer ver um outro aspecto? Um aspecto político. Pode ser que você tenha uma posição que o Estado deve exercer uma maior ingerência na economia. Pode ser que você tenha uma ideia de que o Estado deve exercer menor ingerência na economia. Podemos conviver com toda naturalidade, com toda tranquilidade, com tolerância com relação a essa questão. É uma opinião, é um ponto de vista, é um posicionamento. Por que intolerância? Não. E aí nós podemos abrir aqui o leque, são tantas as questões, são tantos os temas nos quais nós podemos exercer a tolerância. Quer ver? Vou dar mais um exemplo aqui antes de ir para o texto bíblico. Chego para o Luciano Lobato, peço a ele um dinheiro emprestado, me comprometo em pagar em determinada data, na data oportuna, não tenho dinheiro para pagar. Ele pode ser o quê para comigo? Tolerante, compassivo, misericordioso. Ele pode estender o prazo. E como o seu coração é pródigo, ele pode até me perdoar. Diz, não paga nada. Acabou. Isso é o quê? É tolerância. É a capacidade de lidar com questões difíceis. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que é isso? O irmão pecou, lhe distratou, lhe desrespeitou, lhe ofendeu, lhe magoou, lhe agrediu, lhe xingou, se arrependeu, veio até você, pediu perdão. Você não vai perdoar?
A Escritura diz que nós temos que perdoar, porque nós recebemos o perdão de Deus. E nós nos portamos inconvenientemente diante de Deus, e nos arrependemos, e pedimos o perdão, e Deus nos concede. Então o texto está dizendo que todas as vezes que alguém pecar contra você e se arrepender, e pedir o perdão, você deve estender o perdão. Essa tolerância, ela é positiva, ela é saudável, ela é bíblica. Você está ao lado de uma pessoa que falhou, que errou, que se arrependeu e que veio até você buscar a reconciliação. Isso vai acontecer só uma vez na vida? Não, meus irmãos. Na nossa caminhada nós vamos errar, lamentavelmente, várias vezes. E várias vezes vamos nos aproximar e vamos pedir perdão. Esse é um aspecto. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de algo diferente. O texto está falando de algo de caráter moral e de caráter teológico. E nisso a igreja não pode ser tolerante. E quando a gente fala de tolerância, não é no fato de que, por ter alguém errado, ela tem que ser execrada, ela tem que ser humilhada, ela tem que ser despedida. Não é disso que o texto está falando. Porque todas as vezes que alguém errar e se arrepender, ela deve receber da igreja o acolhimento, ela deve receber da igreja o abraço, ela deve receber da igreja o beijo, ela deve receber da igreja o afeto, ela deve receber da igreja o respeito. O texto está falando de uma pessoa empedernida, que não quer se arrepender. Então a igreja não pode ser tolerante com o empedernido. Não pode ser tolerante com o empedernido. Olha só o que é que o Senhor Jesus Cristo ensina a respeito disso. Ele está falando aqui de uma questão moral e de uma questão teológica. Palavras do Senhor Jesus. Quando ele escreve a Éfeso: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Onde é que está a tolerância aqui? Tem tolerância aqui? Não tem. O Senhor Jesus diz: a igreja de Éfeso está de parabéns, porque ela odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Então, é tolerância zero. Não tem tolerância. Não tem tolerância para o erro. Não tem tolerância para a ação obstinada. Não tem tolerância. Quando escreve a Pérgamo, o que é que o texto nos diz? Quando ainda falando a Éfeso, o texto vai nos dizer aqui que Éfeso não tinha nenhuma tolerância para com os homens maus, não pode suportar homens maus, versículo 2, e não suportavam os falsos profetas, também versículo 2. E o Senhor Jesus está elogiando Éfeso. Não tem dificuldade nenhuma. Quando chega em Pérgamo, a censura é justamente no sentido de que Pérgamo é tolerante. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então não era para dar acolhida a estas pessoas, não era para recepcionar estas pessoas, não era para manter estas pessoas. Então, quando nós tratamos de uma prática empedernida no âmbito da moral e no âmbito da teologia, não é para ter tolerância com aquela ideia. E hoje nós temos um pensamento completamente equivocado. Completamente. Volto a frisar: há espaço para o que se arrepende. Sempre haverá espaço, acolhimento para quem se arrepende. Mas não há espaço para o empedernido. Por favor, volta para Mateus 18. A partir do versículo 15.
Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Você vai, tenta, se esforça, se empenha. Não teve êxito? Vai com a companhia de mais algumas pessoas, tenta, se esforça, se empenha. Não teve êxito? Traz o assunto à igreja. Agora, se ele não ouve a igreja, o texto diz o quê? Considera-o como gentil e publicano. Não tem nada a ver com falta de amor, porque quando a gente começa a tratar desse assunto, o pessoal, mas está agindo sem amor, está agindo sem amor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que tem a ver aqui com o texto é você trabalhar para que haja arrependimento. E havendo arrependimento, há acolhimento. Mas se for empedernido, seja considerado gentil e publicano. É interessante, meus amados irmãos, que isso não está na mão de uma pessoa. Não está na sua mão e nem na minha mão. Há uma gradação. Está na mão da igreja. Isso é de suma importância. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E quando nós chegamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 6, diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então a censura do Senhor Jesus aqui, à igreja de Tiatira, é porque a igreja de Tiatira estava sendo o quê? Estava sendo completamente tolerante com o desvio teológico e moral, e não deveria ser assim. Éfeso, faltava amor. Esmirna suportava o sofrimento. Pérgamo estava distraída. E em Tiatira havia uma tolerância antibíblica. O Senhor Jesus, então, traz uma advertência solene. Qual é a advertência? Que ele haverá de exterminar aquele grupo. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem, ou seja, os que estiverem familiarizados, os que estiverem apoiando, os que estiverem na linha de Jezabel, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então é o próprio Senhor, com os pés de bronze, que haverá de exercer o juízo para aquele grupo de impenitentes. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, aquele pequeno grupo, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro.
Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.